Boa noite a todos. É hoje no estudo do Evangelho que temos a oportunidade de entendermos um pouco mais sobre o mundo espiritual, onde fazemos a interpretação de algumas perguntas do Livro dos Espíritos. No capítulo 12, Perfeição Moral das Paixões, na questão 907, Kardec pergunta: uma vez que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o seu princípio foi dado ao homem para o bem, e elas podem levá-los a grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. Dando sequência, na pergunta 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa do momento em que não podeis governá-la, e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Então, quando nós falamos sobre paixão, ficamos em dúvida se ela nos eleva, se ela nos rebaixa. Ela pode expandir ou ela nos restringe. Ouvimos a palavra paixão em variadas conotações, na maioria das vezes como negativas. Ouvimos falar da paixão daquele que tem o vício pelo jogo, que o leva a ficar em ruína na destruição da sua família. Mas também ouvimos falar daquela paixão do cientista pelas pesquisas que o leva a grandes descobertas. Ouvimos falar dos crimes passionais, mas também ouvimos falar da paixão de uma mãe pelo filho que realiza coisas grandiosas. Então a paixão, ela é boa. É ruim? Se apaixonar por algo é bom e ruim? Uns têm paixão pelas obras de arte, pelos estudos, pelos esportes, obras sociais. Então o princípio das paixões é bom. Os espíritos respondem que a origem da paixão está no sentimento natural, é algo divino, algo que vem de Deus, e é bom e é perfeito. Por que será que ouvimos tanto falar em paixão no sentido negativo? Por que será que esse sentimento intrinsecamente bom, esse princípio gerador que é Deus, transforma em sentimentos tão maus? E como as más paixões podemos citar todos os nossos vícios, todos os defeitos, todas as nossas mazelas morais, ainda do nosso estado evolutivo. Aí, um exemplo do rio, na sua nascente, que é pura, cristalina, saudável, potável, mas no seu percurso, essa água vai sendo adulterada, maltratada, mal utilizado, até ficar de uma maneira que nem os peixes mais conseguem ficar ali. Não tem mais vida aquele rio. Então entendemos que o princípio das paixões é bom, é para o bem. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então o mal que associamos às paixões é resultado de uma distorção do sentimento natural. Esta distorção ocorre pelo nosso livre-arbítrio na condução desse sentimento natural, e não podemos colocar que a fonte é ruim. Podemos dizer então que as paixões são as molas propulsoras da alma, uma vontade excessiva como um combustível extra, uma energia forte que nos direciona para algo que faz nos movimentarmos, que nos faz sair do lugar em que estamos para praticarmos coisas grandiosas, coisas novas. Na questão 908, ele compara aqui como um corcel, entendendo como um corcel um cavalo veloz, um cavalo de guerra. Vamos imaginar-nos na rédea desse cavalo veloz, nos traz a ideia de chegarmos mais rápido aos nossos objetivos, munidos de paixões que nos fazem sair da inércia. Nós vamos com mais velocidade e mais força para vencermos as batalhas, os obstáculos da vida presente. Não foi ao acaso
que os espíritos colocaram o exemplo do corcel, pois existem animais mais velozes, mas no corcel nós conseguimos colocar as rédeas, governá-lo. Os espíritos dizem que uma paixão se torna perigosa quando deixamos de governá-la, que causa para nós e para os outros algum prejuízo. Aí está a grande chave das paixões. Ela é boa quando eu governo, quando não causo mal, prejuízo a alguém. Quando falamos que esse sentimento é mais forte que eu, então a paixão está me dominando. Esse corcel está desgovernado, sem direcionamento, sem objetivo. Desgovernado pode ser perigoso. Posso cair num abismo, num precipício, posso cair dele e me machucar. Tem companheiros que dizem que se utilizam do álcool e diz: eu uso meu dinheiro, pago minhas contas, não estou fazendo mal a ninguém. Quando se diz que não causa prejuízo a ninguém, quando falamos da perda, não falamos das perdas financeiras, mas sim moral, perda para a família, para o exemplo aos seus filhos, quanto da perda para a sua economia física, que teremos que dar conta mais tarde. Quando falamos de perda, não é só material, é moral também. Se aquela paixão eu deixo de governar e faz mal a mim e às outras pessoas, é uma má paixão. Um cientista que se empenha nas pesquisas, onde deixa a família um pouco de lado, sua paixão pela ciência, descobrir várias coisas. Quanta paixão tinham os inventores para testar e retestar várias vezes até conseguir um resultado satisfatório. Quanta paixão nos trabalhadores abnegados que trabalham no seara do bem. Nós temos o exemplo aqui de Divaldo Franco, que está com mais de 90 anos e ainda viaja para o mundo todo fazendo entrevistas. É preciso muita coragem, muita força. A paixão bem direcionada te faz fazer coisas boas. A palavra de ordem, então, é o equilíbrio, é o bom senso. Sempre se eu saio do justo equilíbrio, eu caio no desequilíbrio físico e principalmente moral, as dores da alma. Ela é má quando você exagera no sentimento, é como um botão de um aparelho de som em que colocamos num volume muito alto que nos incomoda, faz mal aos ouvidos, desarmoniza. Mas quando a altura é boa, uma boa música é sempre agradável. Por exemplo, a paixão pelos estudos é uma ótima paixão pelos estudos da doutrina, onde estamos aqui, muitas vezes envolvidos para estudarmos com vontade de renovar e aprender. Mas quando ultrapassa o justo limite, se torna o fanatismo, onde começamos a impor nossas ideias. É aí que acontecem os crimes em nome de Deus. Quando ultrapassamos, se torna fanatismo. Nós temos que direcionar as paixões para as mudanças em nossas vidas, direcionando esse corcel quando desgovernado e direcioná-lo para o objetivo. Vamos transformar nossas próprias paixões e levá-las ao justo limite. Para isso, temos que nos alimentarmos de critérios morais sólidos, sabendo o que é certo e o que é errado. Muitos acham que ser humilde não é bom, é covardia, por não entender o que é humildade. Muitos acham que o amor sem ciúmes não é amor. Para isso, é necessário plantar esses critérios morais, onde o exemplo está no Mestre Jesus, onde vamos tornando nossos sentimentos de cólera, vamos trabalhando esse sentimento que vai passando para a mágoa, que vamos trabalhando para uma simples desaprovação. Quando eu achar que aquilo está me fazendo mal, eu começo a mudar.